Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma videoaula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de espectro analítica, hoje eu vou definir com vocês alguns termos que nós utilizamos muito em espectro analítica, também em analítica instrumental em geral, mas focando mais os casos de espectro, tudo bem? Vou definir esses termos agora porque no futuro, quando eu começar a falar das técnicas específicas, eu já vou ter estabelecido o que eu estou falando, tudo bem? Então já se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ative as notificações. Espero que vocês gostem dessa aula. Já vimos em aulas anteriores, né, pessoal, as principais componentes de um equipamento espectrométrico, né, a fonte de radiação, o suporte para amostras, o elemento seletor de comprimento de onda, as fendas e o lector, explicando como funcionava cada um desses componentes e qual a importância deles para um equipamento espectrométrico. Também comentamos a relação de absorbância com transmitância, certo? E falamos da lei de Beer, ou lei de Booger-Lambert-Beer, que associa a absorbância à concentração do analito. Tudo bem? Hoje, então, vamos tratar de alguns termos que se usa muito, não só em espectroanalítica, mas também em eletroanalítica, meta-separações, mas eu vou focar com exemplos de espectro. Tudo bem? Então, vamos definir esses termos, para no futuro, quando eu falar das técnicas específicas, já ficar definido o que eu estou querendo falar com aquele termo em si. O primeiro termo é o ruído, que a gente vai definir hoje, e também a importância da relação sinal-ruído. Também vamos falar de curva analítica, explicar também o que é o branco analítico, a sensibilidade, os limites de detecção e quantificação, e linearidade e faixa linear. Então, esses são os termos que vamos tratar hoje nessa videoaula. O primeiro termo que eu preciso definir com vocês, pessoal, é o termo ruído, que é o nome dado a flutuações aleatórias que nós temos nas medidas instrumentais. Toda técnica instrumental, todo equipamento que funciona com eletricidade, qualquer equipamento eletrônico está sujeito a ruído. Tudo bem? Qualquer análise que envolva um equipamento. Pode ser o mais simples pegâmetro até o mais sofisticado espectrômetro de massas, todos eles estão sujeitos a ruído. Até balança pode ser afetada por ruído, balanças analíticas e semi-analíticas. As fontes de ruído são diversas. O capítulo do Princípios de Analítica Instrumental de Skug trata um capítulo exclusivo, no capítulo 5 é exclusivo sobre fontes de ruído. Pode ser variações da corrente elétrica, por isso nós tentamos trabalhar sempre os equipamentos em redes estabilizadas. Algumas vezes, além da rede estabilizada, nós utilizamos também estabilizadores de corrente elétrica para garantir a mínima flutuação da corrente elétrica, que pode gerar ruído. Alterações na temperatura, o ideal é sempre trabalhar em salas climatizadas, porque a temperatura muda a condutividade de alguns componentes eletrônicos, que pode gerar ruído. Também, radiação eletromagnética proveniente de celular pode causar ruído. Às vezes, muitos equipamentos ligados a uma mesma rede elétrica, o mesmo circuito elétrico, podem dar ruído na análise. Ou então, o ato de ligar e desligar causa flutuações na rede elétrica que geram ruído na análise. Eu conheci muita gente que preferia fazer as análises de doutorado ou mestrado, da pós-graduação, durante o período da noite, que tinha menos gente trabalhando, inteiramente com computadores, equipamentos eletrônicos ligados, e dava resultados melhores em suas determinações, em suas análises. Tudo bem? O capítulo 5 do Skug, né, de Analítica Instrumental, o Princípios da Analítica Instrumental, trata só de ruído, tá, pessoal? Curiosidade, o nome ruído vem realmente noise, em inglês. Por quê? Porque as oscilações que nós vemos no sinal lembram muito
as rádios fora de estação, que geravam ruído, aquele ruído de rádio fora de estação. Na época, década de 70, 60, quando está começando ainda o princípio de análise instrumental, né, 50, 60, como estava divulgando as técnicas instrumentais, estavam iniciando, esses sinais lembravam muito as rádios fora de estação, sem frequência. Por isso veio o nome ruído, tudo bem que lembrava as estações, rádio fora de estação. Ficou claro, pessoal? Temos aqui então um exemplo que eu tirei de Skug. A linha A é uma linha de ruído. Bem, então pode ver que ela flutua bastante. E na linha B, nós podemos ver uns sinais mais intensos se destacando do ruído. Tudo bem? Por isso, pessoal, é sempre importante nós tratarmos da relação sinal-ruído. Normalmente nós estamos por SNR, de Signal Noise Ratio, né, o termo em inglês, que ele pode ser dado pela relação do valor do meu sinal analítico dividido pelo sinal do ruído, ou em termos práticos, é a média das minhas determinações dividido pela estimativa do desvio padrão da minha determinação. E também é numericamente igual ao inverso do desvio padrão relativo. Desvio padrão relativo é estimativa do desvio padrão sobre média, relação sinal-ruído, média dividido pela estimativa do desvio padrão. Como exemplo, pessoal, vou mostrar para vocês, isso é o resultado da minha tese de doutorado, é uma determinação de titânio utilizando uma técnica de fluorescência e raio-x dispersiva em energia. Bem, então vocês podem observar que o meu sinal tem um ruído, né, principalmente olhando aqui próximo a 6, 8, o sinal é ruidoso, mas a intensidade de titânio é muito alta, então se difere bem do ruído, então não é tão significativo. Quando eu ampliei um pouco o sinal, eu fiz um corte no meu eixo para destacar valores mais baixos, foi possível também identificar um pequeno sinal referente a argônio, mas o argônio é o meio utilizado no equipamento para remover oxigênio, um sinal bem fraco para potássio, para cálcio e para ferro. Ferro também próximo ao 6. O K-alfa, que nós chamamos, são sinais. Esses sinais são muito próximos ao ruído, então é difícil nós fazermos uma boa determinação para esses elementos específicos nessa condição, porque o sinal está muito mais próximo do ruído. Então, isso é sinal do meu analito ou é uma flutuação nessa área que daria o sinal do meu analito. Ficou claro? Então, isso é importante da relação sinal-ruído. O ideal é trabalharmos com relações sinal-ruídos altas. Nem sempre possível. Tudo bem? Então, pessoal, dúvidas sobre o ruído, eu recomendo muito ler o capítulo 5 do Princípio Instrumental de Skug. Tá? Mas é para lembrar, são flutuações aleatórias e toda determinação que envolve instrumentos eletrônicos está sujeito a ruído. Está claro? Dúvidas podem mandar e-mail ou deixar nos comentários. Outra coisa que eu queria falar para vocês hoje, pessoal, é sobre curva analítica. Aqui temos um exemplo de uma curva analítica. É uma relação entre a concentração do meu analito com o sinal obtido na minha técnica instrumental, no qual eu faço um pareamento no eixo X, as concentrações, no eixo Y, a média das minhas determinações, o sinal bruto. Utilizando métodos matemáticos, eu crio um modelo que é possível converter aquilo em uma equação de reta, tipo y igual a x mais b. Tudo bem, pessoal? Ou seja, a partir dos pontos analíticos, das concentrações que geram sinais, eu posso estabelecer uma relação linear matemática para gerar essa relação, então ter a minha curva analítica. Então eu obtenho os pontos e o modelo matemático me traz essa reta tristinha azul tracejado como um modelo.
seguindo esses pontos. Para criar a curva analítica, pessoal, eu sempre preciso de no mínimo 5 concentrações diferentes, de preferência com espaçamentos diferenciados entre as concentrações. Por exemplo, trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5. Pode trabalhar, pode, mas não é ideal. Eu posso trabalhar com 1, 2, 4, 7, 10, por exemplo, seria preferível. Não ter uma variação constante da concentração entre os pontos. Ficou claro? E os pontos nessas concentrações, são soluções padrões, na verdade, eu tenho que ler pelo menos 5 vezes cada uma delas, para ter uma boa média estimativa do desvio padrão. Tudo bem? Daí eu tenho um bom intervalo de confiança da leitura, posso trabalhar com uma boa estatística em cima desses dados. E no mínimo 10 leituras do meu branco analítico. O que é o branco analítico, pessoal? É uma solução que vai conter todos os reagentes empregados na minha determinação, exceto o meu analítico. No inglês, usa o termo blank. Tudo bem? Então, pode ter meu solvente, se é água, se é uma solução ácida. Se algum reagente derivatizante eu utilizei, ou colorante, algumas técnicas, eu preciso às vezes colocar algum reagente que vai dar cor no meu analítico para determinar. Então, meu branco tem que conter essa solução também, em mesma concentração. Agentes oxidantes ou redutores, se eu utilizei algum passo, por exemplo, existe uma determinação de ferro com ortofeniltrolina, no qual eu preciso colocar ácido ascórbico para diminuir o estado de oxidação 3:2, que apenas o ferro 2+ reage com o princípio ativo que dá cor, né, a ortofeniltrolina no caso. E também alguma solução para ajuste pH. Ah, você quer dizer um tampão? Não necessariamente. Eu já vi algumas determinações que falam adicione 1 ml de ácido sulfúrico concentrado em cada analítico, para deixar o pH bem baixo. Ou 2 ml de hidróxido de sódio, 10 mol por litro, para deixar o pH bem alcalino. Então, o meu branco vai ter que ter tudo isso também, nas mesmas quantidades. Por quê? Porque isso vai determinar se algum sinal baixo ou intenso é devido à presença desses componentes na minha análise. Ele também vai determinar o ruído da análise. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, eu compenso qualquer sinal obtido desses componentes que não é o meu analito. Ficou claro, pessoal? Então, quando eu falo de branco analítico, eu estou falando de tudo que eu usei na minha determinação, menos o analito. Agora, pessoal, a regressão linear. Regressão linear é um método matemático que vai gerar um modelo a partir dos pares concentração e sinal analítico para obter a equação da reta, da nossa curva analítica. Nós falamos equação de reta porque nós esperamos sempre uma proporção linear, né, um modelo linear, tipo y igual a x mais b. Só que nós falamos curva analítica porque alguns poucos métodos acabavam necessitando não modelos lineares, mas modelos logarítmicos para chegar na relação sinal-concentração. Tudo bem, gente? Então, o ideal é sempre trabalhar com modelos lineares. Poucos casos não vão chegar nesse modelo. Tudo bem? Existem métodos manuais para se fazer, eu fiz alguns na faculdade, tem o modelo aritmético, modelo matricial, são muito complicados, não vale a pena. Eu sempre utilizei métodos computacionais. Pode ser o Soft Origin, que é o que eu mais uso, ou o próprio Excel pode fornecer esse tipo de regressão para obtermos nossa relação y, que é meu sinal analítico, é igual a x, que é a minha concentração, mais b. Lembrando que o a nós chamamos de coeficiente angular, e b, o coeficiente linear, que é onde a minha reta
corta o eixo Y. Bem, o ideal é que ele seja 0 ou muito próximo a 0. Em alguns casos, né, obtido um valor tão próximo a 0, então nós temos que considerá-lo no cálculo. Ou então, posso falar, né, como eu falei, sinal é igual o coeficiente angular vezes a concentração mais o coeficiente linear. Ou, como eu quero determinar alguma coisa, concentração é igual ao sinal analítico menos o meu coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular da minha equação de reta. Ficou claro, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem comentar aqui ou enviar e-mail para o e-mail do canal. Um outro termo importante de definir, pessoal, é a sensibilidade. Esse termo causa muita confusão, às vezes, em química analítica. Quando eu falo em sensibilidade, eu estou falando da variação do sinal analítico obtido em função do aumento da concentração do meu analito. Então, métodos mais sensíveis significa que eu aumento pouco a minha concentração, eu tenho um grande ganho no meu sinal analítico. Tudo bem? Isso não quer dizer que pegue baixas concentrações. Isso está relacionado à detectabilidade do meu método. Muitas vezes a gente confunde detectabilidade com sensibilidade porque em inglês, que a maioria dos artigos que nós estudamos, né, da literatura científica estão em inglês, o termo é usado como sensitivity para os dois casos. Mas a sensibilidade tem por definição essa aqui, a variação do sinal analítico em função do aumento da concentração. Que na verdade é o coeficiente numericamente igual ao coeficiente angular da minha equação da reta da curva analítica. Tudo bem, pessoal? Então, quanto maior for o A obtido, mais sensível é o meu método. Caso vocês queiram comparar dois métodos, eu fiz uma determinação por um aparelho e por outro, para dizer qual é o mais sensível, eu utilizo o coeficiente angular da equação da reta. Ficou claro, gente? Agora, o limite de detecção, que aí sim tem a ver com a detectabilidade do método. Então, uma concentração mínima possível de ser detectada pelo meu método analítico, mas não posso ter uma precisão suficiente para quantificá-la. Tudo bem? Então, é uma questão mais qualitativa. Eu posso estimar que tem mais que tanto ou menos que tanto quando eu falo de limite de detecção. A IUPAC recomenda nós trabalharmos com a detecção 3 vezes a estimativa de desvio padrão do branco. Lembra, o desvio padrão está relacionado com o ruído. Ele pede para fazer 10 leituras, ou seja, eu faço 10 leituras do meu branco, tiro a média, calculo a estimativa do desvio padrão. Daí 3 vezes a estimativa do desvio padrão dividido pelo coeficiente angular da reta me dá o limite de detecção, que vai ser uma unidade de concentração da mesma faixa que eu estou trabalhando com meus padrões. Miligrama por litro, micrograma por litro, nanograma por litro, porcentagem, se for métodos para concentrações mais altas, daí realmente varia cada caso, né, cada método. Tudo bem? Por quê? Se meu sinal é 3 vezes maior que o ruído, eu já posso falar que é um sinal detectável pelo meu método. Tudo bem? Só que eu não posso dar uma precisão sobre ele ainda. Tá? Eu posso detectar, eu posso estimar um valor, mas não necessariamente dar uma quantificação. Ficou claro isso, pessoal? Já o limite de quantificação, aí sim é a concentração mínima que eu posso determinar pelo meu método analítico, ou seja, eu posso quantificar, eu posso dar um valor exato sobre ela. Que agora por 10 vezes, né, de acordo com as normas da IUPAC, a estimativa do desvio padrão do branco, de 10 leituras, dividido pelo coeficiente angular da minha curva analítica. Tudo bem? Então, se meu sinal é 10 vezes a intensidade do ruído, já é um sinal quantificável de acordo com as normas da IUPAC. Tudo bem? Ah, mas por que calcular o limite de detecção? Algumas vezes está só trabalhando com análises semi-quantitativas. Eu quero ter uma ideia se na minha amostra tem mais que 5 microgramas por quilo ou menos 5 microgramas por quilo de um determinado contaminante ou determinado composto.
Ah, passou do limite de detecção. Ah, então tem mais que 5. Meu limite é 5, tem mais que 5. Beleza. Ficou claro isso, pessoal? Ah, tem menos que 5. Ah, então, tá, beleza, depende da norma que eu estou utilizando. Quero saber se tem mais ou menos. Ficou claro isso, pessoal? Então, quando eu estou falando de detectabilidade, eu estou relacionando com esses dois parâmetros, limite de detecção e quantificação do meu método analítico. Tudo bem, pessoal? Já a linearidade, pessoal, que é um outro termo que nós vamos usar muito, é uma medida descritiva da qualidade do ajuste obtido em relação aos dados experimentais. O ajuste, pessoal, eu quero dizer realmente é a curva analítica, a equação da reta obtida. Então, o que significa, pessoal? Eu vou determinar, como eu falei, eu vou ter uns pontos, concentração e média de 5 determinações para o meu sinal analítico. E vou colocar num software. O software vai pegar aqueles pontos e calcular uma reta que se ajuste àquele modelo. Então vamos dizer que, pela equação da reta, o meu ponto 1 deveria dar o sinal de 0,120. E quando eu terminei, deu 0,123. O que é natural de acontecer, pessoal. Sempre tem uma pequena falta de ajuste. Os sinais nunca crava precisamente. Então, esse valor, os softwares vão calculando a diferença do ponto instrumental para o modelo da minha reta e acaba calculando, chamamos isso de resíduo, e pelos ajustes me dá um valor que nós chamamos de R², que é justamente essa qualidade. Esse valor R² sempre vai estar entre 0 e 1. Entendemos que quando é 0, significa que nenhum ponto obtido corresponde ao meu modelo matemático da equação da reta. E 1 significa que todos os pontos da determinação coincidiram precisamente em cima da equação da reta, o que é extremamente impossível de se obter na química analítica. Eu obtive uma vez só na minha vida um R² igual a 1. É praticamente impossível, tá? Para química analítica, o ideal é trabalhar com valores de 0,995 superiores a isso, ou seja, significa que os meus pontos analíticos estão 99,5% representados em cima da minha equação da reta. Ficou claro isso, pessoal? Esses valores por ser R² vão sempre ser positivos, tá? Porque se trata de uma diferença, daí por poder dar sinais positivos ou negativos, elevando esse quadrado sempre fica positivo. Existe um valor de R minúsculo que pode dar negativo. Ele só acontece, pessoal, em alguns casos, porque existem algumas técnicas específicas em eletroquímica, que eu não vou tratar no canal porque não é minha área, onde realmente a minha sensibilidade dá um valor negativo. Porque a hora que eu aumento a concentração, eu diminuo o sinal analítico na potenciometria. É um caso bem específico, mas é normal acontecer isso, é esperado acontecer isso, ter o decréscimo do sinal por diferença potencial. Não vou falar que eu não entendo muito de eletroquímica, tá, gente? Mas o que faz o R², ele sempre vai ser positivo. Então, eu fiz a minha curva analítica, levei meus pontos para o software que vai calcular o modelo. Ele deu R², ficou acima de 0,995, ou, no caso, 99,5%, mesmo em porcentagem. Minha reta está legal, tá o meu modelo em determinação está muito próximo ao matemático, então eu posso trabalhar. Ficou claro isso, pessoal? É o que se estima em validação. Já a faixa linear, pessoal, é realmente o intervalo, né, a faixa de trabalho das concentrações que eu utilizei na minha determinação, desde que estejam acima do limite de quantificação. Dessa forma, eu afirmo que o meu método ainda está obedecendo à lei de Beer, ou lei de Bug-Lambert-Beer, que é o mais correto. Ou seja, quando eu aumento a concentração, eu tenho o aumento do sinal analítico proporcionalmente, sem ter os desvios. Tudo bem, gente? Então, supondo, se eu fiz uma curva
de concentração variando de 1 até 10 mg por litro, por exemplo, eu obtive uma boa linearidade, tudo quer dizer então que essa é a minha faixa linear, ou seja, essa faixa de concentração obedece à lei de Beer. Então, quando eu faço minha determinação, eu tenho que garantir que os sinais estejam incorporados na mesma faixa dos sinais obtidos para os padrões. Tudo bem? Se ficar muito mais concentrado, ou seja, acima do padrão de maior concentração, eu devo diluir minha amostra. Se ficar abaixo do menor padrão, eu posso diluir menos, ou então fazer pontos também, se consigo alguns pontos também abaixo do menor. Supondo, eu fiz a curva de 1 até 10, fiz as medidas do branco, obtive o limite de quantificação de 0,1. Tudo bem? Mas o limite de quantificação é um valor calculado. Então eu posso tentar fazer pelo menos mais o ponto 0,5 e o 0,1, determiná-los e recalcular o modelo incluindo esses dois pontos. Daí se manteve a linearidade, não mudou muito os valores obtidos, quer dizer então que ele está obedecendo à lei de Beer. Daí eu fiz minhas determinações e o meu sinal ainda ficou abaixo de 0,1. Então quer dizer que a concentração do analito na amostra está abaixo do limite de quantificação. Então eu posso afirmar que é menor que 0,1. Quanto? Aí tem que ver. Está abaixo do limite de quantificação, mas está acima da detecção. Vamos supor que for 0,03. Então eu posso... então estimo que a concentração do meu analito nessa amostra, que eu não diluí, ainda assim não consegui um sinal acima do menor valor, deve ser algum valor entre 0,03 e 0,1 mg por litro. Ainda ficou abaixo de 0,3. Então realmente, abaixo do limite de detecção, já não posso afirmar nada sobre ele. Tudo bem, gente? Ficou acima de 10. Mas ficou pouquinho. Não, o ideal é você então diluir um pouco para o sinal analítico ficar dentro do sinal obtido para os padrões, do menor até o maior. Assim você garante que o método obedece à lei de Beer. Tudo bem, gente? Ficou claro? Dúvidas, pessoal, podem mandar por e-mail ou deixar nos comentários. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Como eu falei, é uma aula para definir alguns métodos. Eu vou falar bastante quando começar a falar de espectrometria atômica, emissão, absorção, ICP, espectrometria molecular também. Vou sempre voltar nesses termos, então, quando eu falar em sensibilidade, é o que eu apresentei aqui, limite de detecção, quantificação. E isso também a gente calcula muito, a gente está validando os métodos, tá bom, gente? Então, pessoal, não deixem de seguir os canais na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Também deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Dúvidas podem ser geradas nos comentários, como eu falei, ou enviados por e-mail, que é semduvidas@gmail.com. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Pretendo começar agora com absorção e emissão atômica, que é a parte que eu sou especialista, que foi o foco do meu mestrado e doutorado, e depois eletromolecular. Então, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!